vídeo, estamos para mais vídeo no meu canal. Estamos para poder jogar Roblox. Hoje nós estamos para poder jogar junto com uma patinha. E também estamos aqui para falar o que houve hoje. Eu tô aqui na torre de botão de soco para mostrar, para falar o que aconteceu. Então antes, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Então vamos lá. Bom, gente, eu tava lá de... Bom, gente, vamos começar o que aconteceu hoje. Bom, gente, eu tava na boa, estudando, de boa, olhando o que a professora ia dizer, até que a professora... Isso aconteceu ontem que eu vou falar. Até que a professora... Eu tava de boa fazendo meu caderno, até que a professora fala isso, e cara, eu fiquei... Eu fiquei, tipo... E aí, eu fiquei, tipo... tremendo de medo quando eu tava. E aí, a professora falou. Tem que a professora falar isso. Alunos, amanhã nós vamos dançar virou. E aí, o meu coração, ela ficou falando isso daí. Hoje nós vamos, a minha professora falou, hoje nós vamos dançar virou. A música tem uma caneca, uma geleira, uma colherinha e um colherão. E aí eu fiquei, tipo, muito assustada. Porque isso estava acontecendo. Eu fiquei muito assustada. E aí bateu o sinal para mim poder ir almoçar. Então, eu fui lá almoçar, né, com a minha turma. Então, eu fui lá almoçar, né? E como tava uma chuvinha bem grande, eu tive que... Meus pais iam me buscar dali, então eu tinha que esperar. E aí, enquanto eu esperava, meu pai foi um dos primeiros pais cheguei pra me buscar. Então, ele vai lá, chega e me busca. E aí ele vai lá e a gente vai lá voltar pra casa, né? E a gente foi lá e foi voltar pra casa, né? Meu pai tava lá, gente, meu pai não é estudante. Mas, pai, se você estiver assistindo esse vídeo, desculpa, mas teve que ficar assim, todo preto, porque tu é um emo e tu gosta de preto, na verdade. E aí nós voltamos pra casa, né? Então, depois disso, eu já cheguei em casa e já fui logo falar isso pro meu... Então, gente, eu já cheguei em casa, fui lá. Já cheguei em casa e fui lá falar pro meu avô o que aconteceu lá. Mais, então eu fui lá em cima, ficar na minha boa, jogando, ficar jogando aqui na minha boa. E aí, anoiteceu, né, naquele dia. E eu tinha natação também. Minha avó falou que eu tinha natação, então eu fui logo colocar minha roupa de natação. Então eu já estava prontinho para ir para natação e também tinha psicóloga. Eu fui para psicóloga e fui lá com a minha avó. A minha avó e a minha irmã foi lá também. Então aí eu fui lá na psicóloga. Não! Foi lá aqui no Açaí. A gente finge que aqui é o clube do Açaí e fui lá na natação também. Eu fui lá fazer Sina! Ah, não, gente. Então, eu fui lá na boa pra ir lá pra natação. Porque, né? Então, eu fui lá.
corri. Andei. Então eu fui lá, cheguei e fui lá pra natação. E aí, chegando lá, eu achei que eu ia com a tia Lily Love Bra. Tô brincando com a tia Lily. Mas na verdade foi com meu tio. Então a gente foi lá, fez uma natação. A gente foi lá, fez a natação na boa, treinou. Foi. Não tô. Então a gente ficou lá nadando, né? Como teve aula livre, então a gente terminou. Depois a gente foi lá, brincou com os negócios. E aí, depois disso, eu fui lá, terminei disso e fui lá voltar pra casa. Eu fui lá tomar o meu banho. Então eu fui lá no banheiro tomar banho. E aí eu fui colocar minha roupinha de tarde. Eu vou minha coisa no chão, hein? Ô, Gabriela. Vai ter que levar daí, Ed? Não vou sair agora. Tá, eu vou descansar. Então fui lá colocar minha roupa. Então eu fui lá depois de colocar minha roupinha de tarde. Eu comprei salgado. Fui ficar naquela casa. Aí, chegando em casa, colocar a casa aí, galera. Então aí eu cheguei lá em casa. A minha prima tava lá. Eu fui lá, perguntei ela. Aí fui lá no Lasquinhas, naquela função. Depois de eu jogar. Eu tinha que... Uma chegou, falei pra ela. Eu fui ensinar minha voz de não fui. Eu não vou fazer mais. Aí eu fui lá, descansei um pouco. Descansar um pouco. Eu fui descansar um pouco, eu fui lá, acordei. Saí correndo lá, que meu pai tem casa pra mim. Pra comer. Meu pai fez uma comida muito gostosa. Minha mãe fez uma torta e eu tava sentindo um cheiro de vômito. Eu falei que não queria, que já tinha comido. Minha mãe falou que ela estava tendo bate-papo com ele. E eu fui lá colocar um pijama pra dormir. Já como eu já tava já com a camisa de dormir, eu fui logo colocar a calça, né? Fui lá, coloquei o nome da calça. Fui lá, procurei, não achei. E aí, onde tava? Não sei. Tava onde? Do meu lado. Então depois disso eu fui lá dormir. Então fui lá no meu quarto, fui no meu quarto. Dormi um pouco, né? Fui lá, minha mãe apagou a luz.
apagou também a luz daqui. E aí a luz estava meio acesa lá em cima. Então eu fui lá em cima colocar. Vamos já apagar. Então eu fui lá, apaguei e fui lá logo dormir. Também apaguei aqui lá do meu escritório e também fui lá dormir. Fui lá dormir, então eu fui dormir no ar-condicionado. Então eu fui lá, acordei. Já era 6 da manhã. Mãe me acordou. Então eu fui lá logo tomar banho. Eu fui lá no banheiro do meu quarto e tomar banho. Não sei por que nada. Eu fui lá correndo tomar meu banho, né? Eu fui lá, acendi a luz do banheiro e fui tomar meu banho. Banho bem quentinho. E aí, depois disso, eu fui logo colocar minha roupa. Então, fui logo correndo e lá comer um pouco de pão de queijo com minha filha. E eu fui logo com a minha bolsa. Deixei meu ar-condicionado ligado. Porque eu deixei ligado. Eu fui logo pra minha escola. Nessa área eu tô no primeiro ano. Então eu fui logo pegar minha bolsa. Então fui logo pegar minha bolsa. Fui caminho rápido, peguei minha bicicleta, saí correndo. Detalhe, eu tinha 6 anos, então eu coloquei vermelho e a bicicleta tava de boa. Coloquei minha bicicleta, deixei minha bolsa na minha costa e saí correndo até lá. Depois disso, eu fui logo. Então aí a gente ficou lá esperando o hino acabar. O hino acabar. O hino acabar, né? E aí nós tava esperando o hino acabar. Nós ficou lá cantando lá. E aí quando chegou a hora de nós dançar, a gente ficou lá dançando lá. E eu fui lá, comecei a dançar. Tem uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato ralo e um prato fundo, um garfinho e um facão. Tem um saleiro, açucareiro, uma panela e faz feijão. Virou. Virou. Tem uma cana que ficou tocando várias vezes. Eu fui lá logo pra minha sala quando acabou. Fui logo sair correndo na fila e a gente teve que ensinar o 5º ano e o 2º ano a dançar. O 3º e o 4º a gente teve que ensinar. Então fui lá, escolhi. Fui lá começar a dançar. Tem uma caneca e eu fui lá, comecei a dançar. Tem uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato ralo e um prato fundo, um garfinho e um facão,
oleiro, açucareiro, uma panela e faz feijão. Fufu! Ah! Vira, vira, virou. Oh, ah! Vira, vira, virou. Tem uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão. E a gente ficou lá ensinando. Quando finalmente chegou a hora, eu fui lá fazer a fila e fui lá. E fui lá logo pra aula. E a gente foi lá, e a gente fez caderno. Só que aí, quando eu fui ver o caderno, eu fui lá ver. Eu percebi que uma folha tava sem, aí quando eu fui lá e mostrar pra professora, ela ficou falando blá, 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 pros alunos, blá, 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 blá. E eu fiquei tipo, como ela, e eu fiquei chorando e queria sair da sala e trocar de sala. Ela falou, por que ela tá chorando? Não precisa chorar, não precisa. E aí também outra coisa aconteceu. Hoje, a tia estava lá conversando. Hoje, a tia... Hoje, a minha tia estava conversando. Tava lá, falando com a professora. E aí, nós tava lá, todo mundo falando. E ela tá falando lá. E a tia não tava escutando o que a Patrícia tá falando, não, né? E aí, ela ficou falando. E aí, todo mundo ficou lá irritando. A tia falou, chega. A tia foi lá e começou a brigar com ele. E eu fiquei, tipo, muito triste. E aí eu fui lá e comecei a chorar. Eu fui lá, fiz isso. E comecei a chorar muito. Muito mesmo, depois que ela ficou gritando. E eu fiquei muito triste e eu queria sair da sala. Ela perguntou, uai, galera, o que tá acontecendo? Eu falei pra ela, o motivo, ela falou, não precisa chorar. Uai, eu não tô bravo com você. É isso. Sim. Dois. Nove. E aí, eu chorei, ela falou que a gente ia fazer mais uma atividade. Ela falou, ficou debochando os caras falando. Ai, aí eu queria brincar de balão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, eu fiquei muito triste. 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18. 18. Criança. E aí depois disso, brigou, depois tirou do cara e ficou triste. E aí? Então, gente, e aí eu fui cantora. E aí bateu o sinal pra mim ir embora. E aí eu fui lá, almocei. Eu fiquei lá esperando lá. E aí o sinal bateu. O sinal bateu. Meu pai foi lá me buscar. E aí meu pai foi lá. Então aí meu pai foi lá me buscar. Me buscou. E aí depois foi lá. Me buscou, a gente foi. Cadê? Hoje foi meu avô, não foi buscar meu pai. Então fui embora. E nada, nada de nada aconteceu. Gente, o vídeo vai acabando por aqui. Bilax, crendo canatão. Tchau! Tchau, 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 tchau.